Vamos pegar agora aqui o nosso sensor, juntamente com o ímã, que é o nosso polarizador do sensor, certo? E vamos estar chegando ele próximo aqui para você estar vendo como é que o sinal se comporta na tela. Olha só. Ó, eu chego com o ímã perto, ele é um sensor de resposta muito rápido. Aumentando a resistência. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal JR Diagnósticos Automotivos, que é um canal aí direcionado a reparadores de motores, tá? Diesel, barco, moto, carros, enfim, tudo que envolva aí motores, tá? Pessoal, então essa vai ser a nossa aula de número 3. Eu já tenho mais outras duas aulas gravadas sobre sensores de rotação, onde a primeira aula a gente fala tudo sobre sensores indutivos, a segunda tudo o que você precisa saber sobre sensores Hall, e a terceira nossa aula é a aula de hoje, que a gente vai falar sobre sensores magneto-resistivos, tá? Eu tenho aqui na minha mão um exemplo, que é um sensor traseiro de ABS do HB20, tá? Então nessa aula de hoje nós vamos falar de sensores do tipo magneto-resistivo. Pessoal, antes da gente ir para a nossa aula, eu quero pedir para vocês uma ajuda para a gente estar elevando o nível do nosso canal, tá? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Aí você vai estar ajudando demais a gente crescer no nosso canal. Aí sim, dessa forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e assim a gente vai estar elevando o nível de todos os nossos amigos reparadores. Beleza, galera? Senta o dedão no like aí e bora pro vídeo. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre como são construídos esses sensores, como eles são alimentados, como que é a anatomia do sinal deles, se é uma senoide, se é uma onda de quadrado, um sinal digital, como é que a gente descobre o pinout deles. Nós vamos fazer teste com o multímetro e depois testes com o osciloscópio, tá? E também vamos falar sobre os principais defeitos que acontecem nesse tipo de sensor. Bora para a lousa então. Resistência elétrica, então, é a obstrução da passagem da corrente de um ponto A para um ponto B, entendeu? Então assim, ó, não é tensão, tá? Uma resistência elétrica, ela é a restrição da corrente elétrica do ponto A para um ponto B, né? Mas todo mundo já conhece um exemplo, são os resistores, né? Então assim, ó, bem rapidinho só para vocês entenderem. Aqui eu tenho um fio de cobre, certo? E esse fio tem uma resistência. Se eu pegar um multímetro aqui e medir, ele vai dar uma resistência muito baixa, tipo 0,01 ohms, talvez 0,2, tá? Então assim, a gente sabe que a resistência elétrica ela varia conforme o quê? A espessura do fio, certo? A grossura do fio e o comprimento dele, tá? Isso vai variar a resistência elétrica. Por exemplo, assim, no chicote elétrico de um carro, que a gente tem ali os fios mais longos, assim, vamos dizer assim, o fio que sai do relé vai lá na bomba do carro, talvez de 3, 4 metros. Normalmente, você vai pegar ali uma resistência entre 1 ohm, 2 ohms, por ali. Se você for medir esse fio e ele estiver dando lá 80 ohms, 100 ohms, por exemplo, tem problema, tem defeito. A tensão que vai chegar lá atrás na bomba vai ser menor, tá? Então a resistência ela varia pelo comprimento, a espessura e também pela temperatura do fio, tá? Mas isso não é novidade para ninguém, pessoal aí que já manja da eletrônica básica, eles já estão sabendo disso aí, né? Pois é, pessoal, falando de eletrônica básica, por isso que eu começo todos os cursos que eu vou fazer, eu começo já com uma aula de eletrônica básica. Tem gente que torce o nariz, tem gente que fala assim, não, eu não preciso disso. Mas, gente, a eletrônica básica, ela é a base do diagnóstico. Sem ela, se você não tiver um conhecimento de eletrônica básica, você dificilmente, talvez você demore muito para entender um osciloscópio, por exemplo. Que é uma ferramenta muito simples, mas se você não tiver essa bagagem da eletrônica básica, você vai demorar tempo, vai demorar muito tempo assim para conseguir entender isso. Então às vezes o pessoal torce o nariz, mas eletrônica básica, então assim, ó, para vocês entenderem o funcionamento de um sensor magneto resistivo, vocês têm que ter conhecimento sobre resistência, entendeu? Mas então assim, ó, voltando aqui para nossa aula,
Então você já sabe que a resistência ela varia conforme a espessura, diâmetro do fio e temperatura. Mas você sabia que a resistência também muda através da direção e da intensidade de um campo magnético? E é isso que possibilita essa propriedade, é isso que está permitindo a criação de novos sensores melhores e mais precisos, como é o nosso querido sensor magneto-resistivo, que ele vem a ser uma evolução do Hall, tá? Assim, ó, pessoal, para a gente explicar aqui na lousa para vocês, vai dependendo um pouquinho desses conhecimentos de eletrônica básica, tá? Eu deixei separado aqui uma aula muito bacana, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo para vocês, do professor Barros, tá? Ele é um professor muito legal, tem muita bagagem, sim, e ele explica tudo sobre física quântica. Então, se você é assim que nem eu, que tem curiosidade de entender a fundo, na minúcia, no detalhe, como é que funciona isso aí, eu recomendo para você. Procura o link aqui na descrição e assiste o vídeo do professor Barros. Beleza, pessoal? Agora vamos para cá. Então, bora pro desenho. Como a gente já falou sobre resistência elétrica, agora eu vou explicar para vocês o fundamento, então, do sensor magneto-resistivo. Tá? Aqui a gente tem um material magnetizado, tá? E aqui a gente tem um material condutor, certo? O que acontece aqui, nesse caso? Então a gente tem aqui o material condutor, certo? E aqui dois materiais polarizados. Aqui a gente vai estar medindo com o nosso multímetro, certo? Imagine que aqui é o nosso multímetro, né? Cara, fala sério, esse multímetro ficou muito legal, né? Então assim, gente, o que acontece com o efeito? Aqui a gente vai estar energizando esse sensor e os elétrons, eles vão estar passando de um lado para o outro, certo? Aqui a gente não tem resistência. Quando a gente pega um exemplo assim, a gente vai pegar um ímã, que é um campo magnético externo, e a gente aproxima desse sensor aqui montado com essas lâminas magnetizadas e um condutor, a passagem desses elétrons vai ser restringida, ou seja, a resistência elétrica para que os elétrons passem daqui para cá, ela aumenta. Aumentando a resistência elétrica, então o sinal, a nossa tensão, a nossa corrente que está passando aqui para cá, ela vai ser menor. Quando a gente afasta esse nosso campo magnético externo, a corrente volta a fluir normalmente, tá? E também tem diferença da gente colocar o polo norte do ímã e o polo sul do ímã, também vai estar alterando essa característica da resistência do sensor, entendeu? É aquela história. Fica meio confuso agora, mas que nem eu falei para vocês, assistam o vídeo de física quântica do professor Barros, que eu deixei o link aqui na descrição, que vocês vão conseguir entender tudo isso aqui com muito mais facilidade, porque senão eu vou ter que começar a aprofundar sobre física quântica aqui e o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Mas assim, ó, resumindão, tudo assim, ó, saibam que aqui a gente tem dois materiais magnéticos, aqui um condutor, e a nossa corrente elétrica ela está passando de um lado para o outro. E aqui tem um valor de resistência. E quando eu chego e aproximo o meu campo magnético externo, essa resistência ela se altera, certo? Depende do lado, polo sol, polo sul, polo norte, ele vai estar alterando para mais ou para menos. E essa alteração, esse fenômeno de alteração da resistência é que vai dar diferença aqui no nosso valor medido pelo multímetro, beleza, galera? Então, o sensor magneto-resistivo, vocês podem ver que o tamanho dele é compacto. Ele é um sensor bem fininho, ele não tem bobina lá dentro, ele não tem nenhum tipo de circuito diferente do nosso sensor Hall, tá? Então ele é uma evolução deles, tá? Desse tipo de sensor. Ele tem um sinal muito mais rápido e tal, conforme vocês vão acompanhar aqui quando eu fizer os testes aqui em bancada e tudo mais. Beleza, então, entendido como é o princípio de funcionamento dele, vamos falar agora de pinout, vamos falar de como eles são alimentados e vamos falar da característica do sinal que ele gera. Que ele gera não, que ele
que ele forma, né? Porque ele não é um gerador de sinal diferente do sensor indutivo. Então assim, pessoal, os sensores magnetoresistivos, eles têm sempre 2 fios, tá? Se for 3 fios vai ser Hall, tá? Então, como que a gente sabe que é um sensor magnetoresistivo? Normalmente, você for medir resistência entre esses 2 pinos aqui, vai dar um valor assim na ordem de mega ohms, quilo ohms, normalmente é na ordem de mega ohms, tá? E se você inverter as pontas do multímetro também, como ele vai medir resistência também, mas vai dar uma resistência altíssima, diferente de um sensor aí indutivo, que vai ser sempre mais normalmente abaixo de 1K, tá? Então a resistência dele vai dar numa ordem de mega ohms, tá? E você já vai ver no olho que ele é um sensor muito compacto, ele é um sensor bem fininho, você vê que não tem nenhuma bobina dentro, não tem nenhum circuito lá dentro. Como que é a alimentação do nosso sensor? Aqui a gente tem o pino. Eita, esse meu canetão aqui, ele tá com preguiça hoje de dar aula, pessoal. Vamos lá, carinha, me ajuda. Aí, ó. Então, tá aqui o nosso pino com 2 terminais, tá? Aonde aqui vem a nossa alimentação positiva, aqui é a tensão de bateria, ok? Tensão de bateria. Mas, às vezes, ele chega aqui, eu já vi casos também do sensor chegando aqui, tipo assim, 11.5, sabe? Chegar a 11, em torno de 11 volts, mas então é uma alimentação. E aqui, ele sai o nosso sinal. Então, pessoal, sempre que vocês forem no carro testar um sensor que ele seja magnetoresistivo, ele tem que ter alimentação. Então, por exemplo, aqui, ó, se aqui está alimentado com 11 volts, aqui no sinal ele vai variar de 11 volts, ele vai variar, vamos colocar aqui, ficou muito junto, ele vai variar de 11 volts a uns 10.4, 10.3, entendeu? A variação dele é muito pequena, tanto é que se vocês forem pegar a anatomia do sinal de vocês, diferente de um sensor Hall que ele cai a 0, tensão de alimentação que é 5 ou 12, esse aqui vocês só vão pegar lá os 11 volts, por exemplo, e ele só vai dar uma caidinha assim, e ele volta, ele dá uma caidinha assim, e ele volta, e ele dá uma caidinha bem pequenininha e volta. Eu vou colocar agora aqui na imagem para vocês um exemplo de sinal do sensor magnetoresistivo. Pois bem, para a gente fazer um teste na bancada do sensor magnetoresistivo, como é que a gente vai proceder? A gente vai pegar a nossa fonte, certo? De alimentação de 12 volts, onde tem o polo positivo e negativo. Aqui no lado positivo a gente vai colocar um resistor de 100 ohms, ok? Não é 100K e nem 100 mega ohms, é 100 ohms, ok? Aí a gente vai mandar ele pro positivo do nosso sensor, tá? Pessoal, uma coisa também que eu acho que eu não falei até agora, esses sensores eles têm polaridade, tá? Vocês vão medir com o multímetro aonde você for medir na escala de diodo, vocês vão ver que um lado a corrente flui e do outro lado ele bloqueia. Assim vocês vão achar o polo positivo do sensor, ok? Então aqui vocês vão alimentar ele. E aqui no negativo, vocês vão colocar diretamente no negativo. Então é assim que a gente alimenta um sensor. Como que a gente vai fazer a nossa medição utilizando um multímetro? A gente vai pegar aqui, vamos abrir o circuito, como todo mundo já sabe, para a gente medir corrente no multímetro a gente tem que abrir o circuito. E aqui a gente joga no nosso multímetro, né, numa escala de miliampere, tá? E aqui a gente vai vir com outro multímetro, porém agora em paralelo no circuito, e vamos colocar
a nossa ponta de prova positiva aqui. Vamos fazer certo aqui, ó. Pula por cima. E a negativa, que é a ponta preta do multímetro, nesse ponto, tá? O que a gente vai observar aqui? A gente vai ver quando a gente pegar o nosso ímã e aproximar junto ao nosso sensor magneto resistivo, vocês vão ver uma variação na corrente, certo? Por quê? Porque a resistência, ela só vai interferir se tiver um consumo de corrente. Então a gente vai estar aqui analisando o consumo de corrente, vai dar em miliamperes, e aqui também a gente vai estar vendo uma tensão, tá? Tensão de corrente contínua, tá? E aqui a gente vai ver uma corrente. Bora fazer isso aqui na prática então? Pessoal, então vamos lá. Bora fazer acontecer então. Quais são os materiais que a gente vai usar aqui no nosso teste de bancada com o multímetro? O próprio sensor magneto resistivo. Aqui eu tenho um resistor soldado em 2 fiozinhos, marrom, preto, marrom, tá? O valor ohmico dele é de 100 ohms. Eu tenho os 2 cabinhos aqui que vão estar me ajudando a fazer a ponta. Tem o ímã que a gente vai estar polarizando o sensor depois energizado, e os 2 multímetros para a gente medir a corrente e a tensão. Então vamos pegar primeiramente o nosso multímetro aqui, vamos colocar ele na escala de diodos. Acho que tem um reflexo da luz aqui, mas ó, ele está na escala de diodo. E vamos estar descobrindo aqui juntos qual vai ser a polaridade do nosso sensor, tá? Vamos colocar aqui, ó, ponta de prova no lado vermelha do lado esquerdo e a preta do lado direito. Olha lá, passou 0,6 milivolts. Vamos inverter a ponta de prova. Ó, e aqui já passou 1 volt,13 V, certo? Ou seja, dessa forma aqui, com a minha ponta vermelha, ele barrou a tensão. E com a ponta vermelha do lado direito, a tensão já conseguiu fluir, ó, 1 volt,10, certo? Ou seja, aqui está o nosso polo positivo, certo? Porque o contrário, a tensão barrou e daqui para cá ele conseguiu passar. Então agora bora alimentar esse sensor aí. Vamos colocar aqui de volta. Então beleza, gente. Como a gente já viu aqui que o nosso polo positivo é esse lado aqui. Vamos pegar o nosso fio aqui. Vamos fazer a ponta aqui. Esse aqui vamos colocar aqui. Então, do lado positivo do sensor, vamos colocar aqui em série o nosso resistor. Aqui desse lado, vamos colocar o nosso multímetro aqui, vamos capacitar ele para medir corrente. Ó, ele já leu automático, já está aqui em miliamperes, certo? Vamos puxar o nosso cabo de energia aí. Meu Deus, quanto fio aqui. Bora lá. Fazer acontecer. Então, aqui está o nosso cabo, que ele vem lá da nossa fonte de 12 volts. Então aqui vamos fazer a corrente primeiramente passar pelo multímetro. E aí ela vai sair aqui para o nosso sensor. Beleza, bacana e show de bola. E o nosso negativo nós vamos colocar diretamente no sensor. Beleza? Então agora, neste momento, o nosso sensor se encontra alimentado. E agora, com o outro multímetro, a gente vai colocar aqui em tensão. Pessoal, então vamos lá. Eu tive que dar uma parada no vídeo aí para atender o telefone, mas bora continuar aqui então. Cabo de alimentação, tá? Positivo passando pelo multímetro preto, medindo corrente, volta, passa pelo resistor de 100 ohms e vem aqui no sensor na alimentação do lado positivo, e o cabo negativo do sensor, ele está ligado diretamente no polo negativo do sensor. Então, multímetro amarelo aqui ligado depois do resistor, monitorando a tensão, e o preto monitorando ali a corrente que vai passar pelo sensor.
Então aqui nessa partezinha preta aqui é a parte do nosso sensor. E vamos chegar agora com o ímã aqui próximo a ele. E vocês vão observar lá a tensão. Olha lá, ó. 10 volts, 10.8. 10 volts, 10.8. 10 volts, 10.8. E notem também o consumo de corrente aqui, ó. 0,8, 0,9, vai para 12, 13. Olha lá, caiu para 0,809 e vai para 13 de novo. Olha lá a corrente agora. 0,8 vai para 12, 13, tá vendo? E a tensão também vai tendo essa pequena variação aí de 600 milivolts, olha lá, 10.1, 10.8. Olha lá, 10.1, 10.8. 10.8, ó. E tem um detalhe. Se a gente virar a polaridade do ímã, vocês vão ver aqui, ó, que agora o sensor vai estar parado em 10.8, ó, e eu tiro, ele cai para 1. Agora eu chego, ele vai para 10.8 e ele para em 10.1. Virando novamente, olha lá, ó. Ele fica parado em 10.8 e quando eu aproximo, ele cai para 10.1, que nem a gente estava fazendo anteriormente. Ó, 10.8, 10.1. Vou virar de novo. Agora vocês percebam que, ó, ele vai ficar em repouso nos 10.1 e quando eu aproximo o ímã, ele vai para os 10.8, ó. Acho que aqui não inverteu. Vamos ver se a gente pega o outro lado do ímã. Então, pessoal, só concluindo para vocês, então a variação de tensão e de corrente no sensor magneto resistivo é mínima, certo? Então agora bora apanhar o nosso osciloscópio para ver esse sinal na tela. Pessoal, então bora lá para nossa instrumentação aqui com o osciloscópio, tá? Vamos colocar aqui o nosso 0 volts, né? E o fio de sinal, vamos colocar aqui junto onde o multímetro está lendo a tensão lá, certo? Vamos agora jogar aqui na nossa tela o osciloscópio. Então tá aí. Vamos pegar agora aqui o nosso sensor, juntamente com o ímã, que é o nosso polarizador do sensor, certo? E vamos estar chegando ele próximo aqui para você estar vendo como é que o sinal se comporta na tela. Olha só. Ó, eu chego com o ímã perto. Ele é um sensor de resposta muito rápido. Olha só. E agora notem que o sinal está subindo. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter o ímã e o sinal vai descer. Olha só. Viram que legal? Vamos atualizar a tela ali mais uma vez. Olha só, sinal descendo. Tá bom? E agora, mais uma vez, vamos virar o nosso polarizador para nós ver o sinal ali na tela. Olha. Deixa eu ver se eu consigo inverter ele aqui. Pronto, agora ele ficou invertido. Olha só, agora o sinal subindo. Vamos atualizar a tela aqui. Olha só, quando a gente chega com o ímã perto, o sinal sobe para cima, tá? Isso, pessoal, por que eu fiz questão de mostrar para vocês essa questão do sinal cair e do sinal subir? É justamente pelo polo norte e sul que eu mostrei para vocês na lousa, que ele consegue mudar a resistência e deixar ela parada em algum lugar, certo? Então essa é a característica do nosso sensor magneto resistivo. Teste com o multímetro e teste com o osciloscópio. Pessoal, então assim finalizamos a nossa aula de número 3, tá? Quem não assistiu ainda a nossa aula número 1 de sensores indutivo e a número 2 de sensor Hall, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, juntamente com a aula de física quântica do professor Barros.
que vai estar explicando melhor essa parte aí da física, tá? Pessoal, então assim, ó, eu peço para vocês curtam o vídeo, tá? Se inscrevam no canal e ativem o sininho, que com esses 3 cliques vocês vão estar ajudando demais o nosso canal e toda a nossa comunidade de reparadores. Beleza, pessoal? Então, nessa eu me despeço e até a próxima videoaula, que vai ser a aula de número 4, que eu vou estar falando com o multímetro, como que você vai descobrir como cada sensor é qual. Beleza, pessoal? Um abração, um beijo do Júnior e até a próxima.